Então, bom dia a todos, né? A gente vai continuar o nosso estudo sobre investimentos, dessa vez estudando os principais investimentos em renda variável. Antes de explicar o que é renda variável em si, tem um investimento que eu não tinha colocado nesse slide, que são os BDRs. E eu não tinha colocado por uma razão, porque até esses slides é do ano passado, tá certo? E até o finalzinho do ano passado, acho que novembro, dezembro do ano passado, os BDRs eram apenas para investidores qualificados. E aí, como era só para investidores qualificados, eu não tinha colocado, né? E o que são investidores qualificados? São investidores que possuem um patrimônio acumulado acima de R$ 1 milhão. Então, só quem tivesse acima de R$ 1 milhão poderia investir em BDRs. O que são BDRs? São títulos de ações de empresas globais, como, por exemplo, o Facebook, a Netflix, o Google, a Apple, enfim, são ações, né, de empresas globais. E os BDRs, quando você compra um BDR, você não está comprando diretamente a ação dessa empresa global, mas você está comprando um título que junta parte dessas ações. Na prática, você não está comprando a ação em si. Você está comprando um título que remunera de acordo com a oscilação dessas ações. Até dezembro do ano passado, esses títulos você só podia comprar se você tivesse acima de R$ 1 milhão, mas eles quebraram essa, essa, esse essa restrição, né, para só investidores qualificados investirem. E agora qualquer pessoa, né, qualquer investidor, lógico que dispor do valor mínimo, né, para investir naquele BDR em si, você consegue investir. Então, eu tenho que atualizar esses slides. Na próxima aula, a gente fala sobre os BDRs. Eu acredito que hoje a gente só vai falar basicamente do primeiro tipo, né, de investimento em renda variável. Eu acho que é o mais comum, né, o mais comum, e eu acho que todos os outros, de certa forma, variam das ações, né, das ações negociadas em bolsa. Tanto os ETFs são ações, os fundos de ações, venda das próprias ações, o que mais? Os BDRs são ações, só o que vai mudar, os fundos imobiliários não são ações, né? Os FIIs, né? Só que, de certa forma, eles são, não é que sejam ações, é o único tipo de investimento de renda variável que não tem a ver com ações. Eu acho que são os fundos imobiliários, né? E a compra e venda de imóveis, que de certa forma não é um investimento no mercado em si, mas é um investimento variável, né? É muito interessante o Robert Kiyosaki, né, no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que grande parte da receita dele de investimentos se dá através da compra e venda de imóveis. Ele fica procurando imóveis, né, casas, prédios, para comprar. Ele compra quando está com preço baixo e revende e vende depois, né, com um valor acima. Então ele ganha muito dinheiro, né, com essas vendas, né? De certa forma é um investimento. Não é um investimento no mercado em si, mas não deixa de ser um investimento, né? E a gente vai ver que tem como a gente também investir nesse mercado imobiliário sem comprar uma casa e revender. A gente pode comprar, né, parte de imóveis, que são através dos fundos imobiliários. A gente vai ver que existem dois tipos de fundos imobiliários, né, que são os de papel, os de tijolo e os híbridos. São três, né, basicamente. Eu vou explicar o que são fundos imobiliários depois, talvez nessa aula, na próxima. E quando você compra um fundo imobiliário, de certa forma, você é dono de uma parte daquele prédio. E como esses prédios, eles, de certa forma, são alugados, você recebe o aluguel daquele prédio. Então, todo mês você tem uma renda, né? Uma renda daqueles aluguéis.
funciona como se você fosse realmente um dono de um imóvel, né? Que você aluga e você recebe, né? É bem interessante. Mas vamos aqui para a renda variável em si, né? Vamos entender qual é a diferença entre renda variável. Diferente da renda fixa, onde você já tem certeza de que você vai ganhar e você já tem certeza, no momento em que você aplica em qualquer investimento de renda fixa, você já sabe, já é acordado com você, que você vai ganhar uma determinada remuneração. Então você já investe sabendo que você vai ter uma certa rentabilidade, uma certa taxa. Quando você investe em um CDB ou em um LC e um LCA, já tem a taxa pré-fixada. Você já sabe que vai ter um ganho. Muitas vezes pouco, mas você sabe que vai ter certeza que vai ter aquele ganho. Nos investimentos em renda variável, isso não acontece. Não acontece no sentido de você não ter a certeza se aquele investimento vai ou não lhe trazer ganhos em todo o período. Possa ser que aquele investimento só traga prejuízos para você e pode ser que aquele investimento traga lucros, né, dividendos e traga ganhos muitas vezes dobro ou triplo de investimentos que você faria na renda fixa. Então, assim, muita gente investe na renda variável justamente porque a rentabilidade dela é muito e muitas vezes mais superior do que a renda fixa, tá certo? Esse é o grande bom em renda variável. Tem vários autores que vão dizer que se você não investe em renda fixa, você nunca vai ganhar dinheiro em investimento suficiente para ficar rico ou mesmo para ter um bom dinheiro, né? Se você só investe em renda fixa, você vai morrer ganhando pouquíssimo, porque a renda fixa rende muito pouco, né? Se realmente você quer ganhar dinheiro com investimento, você vai ter que partir para a renda variável. Mas como investir em renda variável? A gente vai ver que é um universo um pouco mais complexo do que a renda fixa. Então necessita de conhecimento, necessita de um estudo, porque aqui na renda variável a gente tem um aspecto muito complicado, que é a questão do risco. Aqui você não tem FGC, né? Você, quando você investe em um título de uma ação, enfim, um produto da renda variável, você, de certa forma, você está colocando em risco aquele dinheiro que você investiu. Você não tem garantias nenhuma de que aquele investimento que você fez vai lhe trazer um lucro ou retorno. Então, é preciso administrar esse risco. É preciso ter conhecimento sobre o que você está investindo, sobre aquela empresa que você está investindo. Então, tem critérios, né? Ao longo dessas aulas a gente vai estudar essa teoria que é fundamental, né? É fundamental entender a teoria e é fundamental também entender a prática, né, desses investimentos. A gente vai ver essa parte teórica e depois eu vou abrir o site da corretora e vou mostrar para vocês como é feita, né, a compra, né, das ações e desses fundos aí, né, na nossa última aula, né, que a gente tiver sobre investimentos, tá certo? Então vamos lá, né, para o primeiro tipo de investimento em renda variável, que são as ações negociadas em bolsa. Primeiro, que é uma ação, né? Uma ação representa uma fração de um capital da empresa. Então, assim, primeiro, para que uma empresa resolve vender ações, né? Vocês têm alguma ideia? Alguém saberia dizer o que uma empresa ganha lançando o que uma empresa ganha a ofertar ações para o mercado? Vocês poderiam me dizer o que uma empresa, primeiro, qual é a finalidade, né? Por que as empresas
negociam suas ações em bolsa, né? Por que que elas fatiam o seu capital para poder colocar no mercado? O que que elas ganham com isso? O que vocês acham? E aí? Não tem nenhuma ideia? Coloquem aí no chat para eu ver. Eu liguei o microfone, nada? Não tem ideia? Para ganhar dinheiro, né? Óbvio, né? Óbvio, né? Jéssica. Então, o primeiro tópico é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ou o que a gente chama ganhar capital, né? Assim, uma empresa, ela de certa forma, ela abre capital quando ela pretende ganhar capital. Deixa eu aceitar aqui. Gustavo. Então, ela ganha capital quando ela abre o patrimônio. Então, quem é que pode, qual tipo de empresa pode abrir o seu capital? As sociedades anônimas. Então, assim, se aquela empresa é uma sociedade limitada ou acho que uma sociedade limitada, outro tipo de empresa, ela vai ter que mudar para uma sociedade anônima para ela poder fazer essa abertura de capital. Então, o primeiro processo é a empresa mudar o tipo de societário, né? Uma limitada, muitas vezes, de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Então, tem que ter o capital mínimo, né? Tem os requisitos mínimos, né? Pelo menos R$ 1 milhão, né? De capital mínimo. Enfim, tem os requisitos mínimos, né? Para fazer, que eu não vou me lembrar agora, mas tem os requisitos mínimos para uma empresa mudar o tipo societário. E a partir do momento que ela muda esse tipo societário, ela pode abrir o seu capital. No sentido, como assim o capital? A gente viu vocês viram nas aulas de contabilidade, que a empresa, toda empresa, quando ela vai se formar, ela forma um capital, um patrimônio. E aí, esse patrimônio é formado por ações, né? O patrimônio. A parcela mínima desse patrimônio a gente denomina ações. E aí, quando a empresa ela quer se expandir, quer aumentar, né? Quer aumentar o seu lucro, enfim, ela pode entrar na bolsa e negociar parte do seu capital. Então, por exemplo, vamos dizer que ela pegue 30%, né? Eu não sei se 30% é isso, mas deve ser por aqui. Se 30%, ela pega 30% do seu capital e coloca para o mercado, né? Então, ela meio que vai dobrar o seu capital em 30%, porque ela pegou parte do que seria ação e colocou, a gente vai jogar 30% do que seria esse capital aqui. Vamos dizer que seria o capital dela seja de 1 milhão, né? 1 milhão. Então, 30% seria R$ 300 mil, né? R$ 300 mil. Então, R$ 300 mil, ela abriu aqui para negociação em bolsa. Então, se ela negociar essas ações em bolsa, se ela conseguir realmente que investidores comprem todas as ações que ela colocou em lote, né, para vender, ela vai ter R$ 300 mil a mais, né, de ganho, né, que vai vir. Então, assim, é uma forma, né, muito interessante dessas empresas ganharem dinheiro, né? E outro aspecto muito interessante que a empresa ganha quando ela abre as ações é a visibilidade, né? No sentido que quando ela abre as ações em bolsa, ela se torna mais visível, né? De certa forma, a empresa se torna mais atraente, mostra que é uma empresa que está crescendo. Então, ela ganha, né, maior visibilidade e também maior valor em mercado.
Então, ela ganha também valor em mercado, né? E, e dessa forma, ganhando valor em mercado, ela atrai investidores. Então, assim, ao comprar, quando o investidor compra uma ação, né? Uma ação, o investidor se torna sócio da empresa. Então, dessa forma, né? Quando você compra uma ação, você se torna parte, você se torna um sócio minoritário naquela empresa, né? Ou seja, é de um negócio. Passa a correr os riscos desse negócio, bem como participa dos lucros e prejuízos como qualquer empresário. A gente vai ver que existem dois tipos de ações. Eu vou já explicar. Existem as ações ordinárias e as ações preferenciais. A gente vai já entender a diferença entre elas. As ações ordinárias são aquelas ações que dão direito a voto. Então, de certa forma, quando você se torna um sócio de uma ação ordinária, você, de certa forma, você tem o poder, né, o poder de voto, de decisão dentro daquela empresa. É lógico que é um poder proporcional à fatia de ações que você tem, né? Vamos dizer que a empresa tenha 1.000 ações, né? 1.000 ações, e você tem posse de uma ação. Então, você vai mandar o preço daquela sua ação, né? Então, não vai mandar muita coisa, né? Lógico que os sócios majoritários, né? Eles que realmente que vão mandar, né, nas decisões da empresa. Então, assim, Pedro, e como é que eu ganho, né? Como é que eu ganho dinheiro em uma ação, né? Como é que eu ganho dinheiro em uma ação? Existem duas formas de você ganhar dinheiro com ações. Alguém saberia dizer, vocês que já são estudantes de finanças, vocês supõem como é que você ganha dinheiro com ações? Porque, assim, é diferente da renda fixa, em que você é remunerado por uma taxa de juros, que você não tem uma taxa de juros que vai remunerar aquele capital. É diferente, não tem como você calcular e saber quanto é que você vai ganhar. Mas existem duas formas, basicamente existem duas formas para você ganhar dinheiro com ações. A primeira é quando o preço daquela ação valoriza. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que a empresa que você ganhou, de certa forma, aumentou ou, de certa forma, vendeu mais naquele período ou expandiu. O preço daquela ação aumenta. Vamos dizer, por exemplo, a Magazine Luiza. Vamos dar o exemplo da Magazine Luiza. Vamos dizer que uma ação da Magazine Luiza seja R$ 30, tá? Por volta disso, 30, R$ 50. Aí vamos dizer que a Magazine Luiza compre os Correios, né? Vamos dizer. O preço da ação da Magazine Luiza, que era de R$ 30, pode vir a aumentar para 100. Isso quer dizer que você teve um lucro e se você comprasse apenas uma única ação dessa empresa, você já teria o lucro aí de R$ 70. E se você comprasse 100 ações? 100 ações, né? Você teria colocado R$ 3.000, né? R$ 3.000 e você teria ganhado R$ 10.000 só nesse aumento de ação. Ou seja, você ganhou aqui R$ 7.000 nessa brincadeira. R$ 7.000 nessa brincadeira aí, desse aumento aí da ação, de 30 para 100. Então, é lógico que você ganha só dinheiro quando a ação valoriza. Pedro, eu não entendo. Aí você pode dizer, Pedro, eu não entendo. Quer dizer o seguinte, que e se a ação cair? Quer dizer que eu perco o dinheiro? Não necessariamente imediatamente. Quando você, por exemplo, a ação da Magazine Luiza está de R$ 30, aí vocês vão ver que todo dia essas ações sofrem flutuações. Um dia elas valem menos, um dia elas valem mais. Isso não necessariamente significa dizer que você está perdendo dinheiro. Na prática tá, mas você só vai perder dinheiro realmente se você vender aquela ação ao preço menor do que você comprou.
Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da ação da Magazine Luiza por R$ 30. Vamos dizer que ocorra alguma coisa com a empresa e que as ações dela caiam, em vez de 30 para R$ 25, né? Acontecer alguma coisa com a empresa, algum escândalo com a empresa que ela diminuiu o valor dela no mercado. E aí, a ação que era 30 vale agora só 25. Você só perdeu esses R$ 5 se você tiver comprado apenas uma ação. Você só perdeu esses R$ 5 realmente se você vender aquela ação. Se você deixar, se você continuar como dono e esperar que aquela ação suba, pode ser que você no futuro aquela ação vale mais e você ganhe. Então, necessariamente não significa, muita gente é bitolado, né? Se você não for um day trader, né? Eu vou já falar do day trader, né? O que é o day trade? É aquela pessoa que compra e vende a ação no mesmo dia. Então, esses day trades, né, eles compram e vendem ações no mesmo dia. Então, eles ficam nessa especulação de mercado, né, vendo quais são as ações que estão em baixa, aí compra para vender quando está em alta, né? É lógico que a lógica de comprar ações é essa, comprar quando está em baixa e vender quando está em alta. Aí fica isso ao longo do dia, né? Mas isso sofre muita flutuação, né? Precisa a pessoa ter muito jogo de cintura, muito sangue no olho. Mas a maioria das vezes, o investimento de ação é um investimento para longo prazo. Porque pensa o seguinte, você está investindo na empresa porque você, de certa forma, acredita naquela empresa, acredita que ela vai crescer e acredita que ela vai ter lucro, acredita que o preço daquela ação vai subir. Então, quando você deixa ao longo prazo, você, de certa forma, você se blinda dessas flutuações. Porque, na maioria das vezes, as empresas crescem, geram lucros, né? Que é a segunda forma de você ganhar dinheiro, é através dos dividendos. Isso aqui é a forma de ganhar dinheiro com ações. Quando a empresa tem lucro, ela distribui aquele lucro com todos os sócios. E como você passa a ser um sócio, você vai ter direito àquele lucro. Lógico que de forma proporcional às suas ações, né? Quanto mais ações a pessoa tiver, maior parte ela vai ter daquele lucro, né? Então, quando você compra uma ação, você pode ganhar dinheiro dessas duas formas. Se você deixa você continua dono, né, daquela ação, você deixa o dinheiro investido naquela ação, ao passar do tempo, ao passar dos anos, se você deixa lá investido, ao longo, tem empresas que pagam semestralmente, tem empresas que pagam anualmente, tem empresas que pagam dividendos a cada trimestre, a cada 3 meses, né? Então, tem aí, cada empresa vai, lógico que ela só vai pagar se ela tiver lucro, né? É lógico que ela só vai pagar quando tiver lucro. Então, o período que ela não tiver lucro, ela não vai repassar. E muitas vezes esses dividendos, esses lucros, são muito mais altos do que se você recebesse juros na renda fixa. Então, é muito interessante. E outro, né? E a outra forma, né, é você vender quando o preço da ação estiver alto. Então, a ação estava em 30, subiu para 100, aí você vende, né? Se você também quiser se desfazer aquela ação, né? Tem muita gente que faz o seguinte, compra a ação quando ela está em baixa. Por exemplo, agora nós estamos com a Selic 6,25%, né, ao ano. A nossa Selic, há alguns meses atrás, estava em 2% ao ano, ou seja, estava baixíssima. Então, quando a Selic estava baixa, o que foi que aconteceu? Boa parte dos investidores migraram para a renda variável, né, para ações, para ETFs,
fundos imobiliários, justamente para buscar uma rentabilidade maior. Então, boa parte, quem estava na renda fixa foi para a renda variável em busca de ganhos maiores. Agora está acontecendo o inverso. Como a renda fixa está valendo mais e a renda fixa é extremamente segura, é extremamente certa que eu vou ter lucro, então o que está acontecendo? Os investidores, eles estão, de certa forma, saindo da renda fixa, aliás, saindo da renda variável e indo para a renda fixa, que é mais segura. E como tem vários investidores saindo, o preço das ações está caindo. Então, desde o aumento da Selic, você vai olhar a bolsa de valores, ela tem caído, né? As ações, elas têm caído de preço. Aí muita gente pensa a lógica, né? Ah, se está caindo, eu não vou investir. Mas esse é o momento de você investir. Esse é o momento. O momento de você investir em ação de uma empresa é quando ela está caindo, né? E não quando ela está subindo. Parece meio ilógico, né? Pedro, como é que eu vou investir em uma ação que ela está caindo de valor? Mas a lógica é essa mesma. É você comprar a ação quando ela está caindo de valor e vender ela quando está subindo. Então, esperar o momento certo de quando ela subir para você vender. Parece um jogo meio louco, né? Mas esse é o jogo, né, da bolsa. É você comprar a ação quando ela está com valor menor e vender quando ela estiver, né, com valor superado, né? Então, aqui, continuando a leitura, né? A forma mais segura de conseguir bons retornos investindo em ações é comprar papéis de empresas bem geridas, que apresentam lucros sólidos e crescentes, e não ter a pressa para vendê-las. O investidor deve buscar critérios de avaliação de empresas para analisar seus fundamentos e não se preocupar com as oscilações. Então, assim, desde já eu já falo para vocês, investimento em ação é um investimento a longo prazo, né? Se você pensa que você vai... Tem muita gente que fica, tá certo? Rico com day trade. Mas é um jogo para quem realmente sabe jogar, né? Se você realmente não entende mercado, você não tem uma prática, né? Talvez até um dia vocês venham chegar a esse nível, né, de day trade, de realmente ganhar. É lógico que a gente vai ver que tem uma tributação maior para essas pessoas, né? Em vez de você pagar 15%, você vai pagar 20%, né, sobre o lucro, né, oferido daquele dia. Tem um trabalho a mais na questão da declaração do imposto de renda, enfim. Mas um dia vocês chegam lá, né? Vocês são muito jovens. Queria eu ter tido aula de ações no meu ensino médio, né? Hoje eu seria outra pessoa, né? Então, conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro, né? E vocês estão tendo isso de graça, de forma bem cedo. Então, vocês são privilegiados. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui serão bons investidores, né? Isso que eu desejo para vocês, né? Então, assim, desde já, foquem, né, nessa análise. Foquem em estudar, né? Então, vocês precisam estudar o mercado. Estudar mercado é uma coisa complexa que eu, nessas aulas, vou dar alguns palpites para vocês, vou, de certa forma, mostrar os caminhos, mas muito do que vocês poderão aprender, vocês terão que buscar sozinhos, porque o mercado é muito mutado. O que eu posso ensinar para vocês hoje, talvez daqui a um ano mude, como é o caso das BDRs, né? Que eu dei aula para os meninos no ano passado, falando de BDR que só era investidor qualificado. Hoje qualquer pessoa pode comprar BDR. Então são coisas que mudam, que mudam muito rápido. Então vocês precisam estar constantemente se atualizando, né? Buscando fontes confiáveis, né? Hoje a gente tem acesso a informação de forma muito fácil, né? Você tem muitos canais no YouTube que falam sobre esse... É lógico que eles só falam, né, o que é suprassumo, né? É lógico que as grandes sacadas eles não vão falar, né, de forma gratuita, né? Muitos desses YouTubers, eles têm os cursos deles, né? Então,
Não sei se o Primo Rico tem, mas a Natália tem o curso dela, a Mirna tem o curso dela. Enfim, essas informações mais privilegiadas, que essas pessoas, elas, de certa forma, têm acesso privilegiado a certas informações de mercado, analistas de mercado, né, que entendem muito mais disso, muito mais do que eu, né, eles, professores de ensino médio. Então, de certa forma, essas pessoas pagam, né, esses cursos para ter informações mais privilegiadas sobre investimentos. Então, elas não vão soltar essas informações de forma gratuita na internet para todo mundo. Elas vão explicar o básico, né, que vocês poderiam aprender nessa aula ou então em qualquer site, né? Lógico que as informações mais quentes elas não vão soltar de forma gratuita, né? Então, é importante a gente também fazer essa análise crítica. E quando você vê um youtuber de certa forma indicando uma ação, falando uma ação, pode ter certeza, você tem que fazer uma análise crítica que alguma coisa ele está ganhando por trás. Quando você vê um youtuber de certa forma oferecendo um determinado produto financeiro, ou de certa forma dizendo para você investir em uma corretora X, é porque ele está ganhando alguma coisa em troca, ou porque ele investiu muito naquele investimento e ele quer que várias pessoas vão para aquele investimento se valorizar e ele ganhar mais dinheiro com isso, ou porque, de certa forma, ele tem algum contato com alguém de alguma corretora e ele ganha, né, divulgando aquela corretora. Então, não tem nada de graça nesse mundo de investimentos, né? Tudo acontece por interesse, tá certo? Então, tomem muito cuidado com as informações que vocês têm. Nunca foquem em apenas uma única pessoa, né? Sempre vejam mais de um canal de finanças, vejam mais de uma fonte, né? Para vocês realmente terem certeza sobre aquilo. Porque o que se vê em um pode ser que aquela informação não seja tão seja tendenciosa, tem alguma, né, algum interesse por trás. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem buscar informações sobre investimentos na internet, né? Sempre buscar mais de uma fonte, porque essas informações, né, de certa forma, elas têm interesses por trás, tá certo? Então, esse é o aviso, né? E aí, é necessário ter conhecimento, né? Buscar conhecimento para ter um critério, né, de avaliação de empresa. E como é que a gente vai ver, né, alguns critérios para a escolha de ações mais na frente, né? Nos próximos lâminas eu vou falar disso. Mas, antes de tudo, é preciso você estudar aquela empresa, ver se é uma empresa que está crescendo, ver se é uma empresa de um setor perene. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que são os setores perenes, né, antes de investir. Então, existem uma série de técnicas e metodologias que você poderá utilizar para comprar uma ação. Dentre as mais famosas estão a análise fundamentalista, que olha as perspectivas para o médio e longos prazos, né? Procurando identificar o potencial de crescimento de lucros futuros. A análise técnica analisa o comportamento dos preços com base no estudo. Ao comprar ações, você se torna sócio de grandes empresas, mas não tem garantia da rentabilidade. Que eu falei para você, né? Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, mas você não tem nenhuma certeza, primeiro, de que aquela ação vai se valorizar ou se aquela empresa vai ter lucro, né? Então, é um investimento de alto risco, né? Então, é necessário que você saiba administrar, né? O risco está relacionado aos ativos que em você investe. Por exemplo, se você comprar ações da Petrobras, seu risco está relacionado à Petrobras. Então, se a Petrobras tiver um certo desequilíbrio, vender menos, ou de certa forma tiver um prejuízo, aquela ação vai valer menos. Então, você, de certa forma, perdeu, né, poder aquisitivo. Você perdeu parte do que você investiu.
E aí só, né, eu acho que a ação, né, os investidores passam a ter, acho que isso aqui eu já tinha colocado no outro slide, uma ação a menor parte do capital social da empresa, né, as empresas utilizam a bolsa de valores para captar dinheiro dos investidores e financiar seus projetos em troca da participação no negócio. Todas as ações, elas são negociadas na bolsa de valores. No Brasil, a única bolsa de valores é a B3, né? A B3. É famosa por a B3, que é a Bovespa, que é a bolsa de São Paulo. E aí, o que que acontece? Quando você investe em uma ação, você está intermediando, é como se a bolsa fosse um grande shopping center, né? Onde você tem vários, você consegue, todas as ações são negociadas nesse shopping, nesse mercado. Então, todas as ações de todas as empresas são negociadas nesse grande mercado, né? Nesse grande shopping center, que é a bolsa de valores, né? E para que eu possa comprar, né? Para que você possa comprar ou vender uma ação, você necessita de um intermediador. De um intermediador financeiro. Esse intermediador pode ser tanto uma corretora de valores, quanto também pode ser um banco de investimentos. Então, bancos de investimentos famosos, né? O BTG Pactual, o Banco Modal, o Banco Inter, né? Existem vários bancos de investimentos, como também o Bradesco também, né? Agora está com uma plataforma bem ampla. O Itaú também tem uma plataforma de investimentos, e as corretoras de valores, né? A XP Investimentos, a Clear, a Rico, a Nuinvest, o Modal Mais, né? Existem várias corretoras de valores, então você necessita abrir uma conta ou em uma corretora ou em um banco de investimentos, e lá, né, você vai, através dessa corretora, desse banco de investimento, você vai entrar no home broker. Depois eu vou mostrar para vocês o home broker de uma corretora. O que é o home broker? Antes, para você comprar uma ação, antes, bem antigamente mesmo, 2005 ou 2008, né, antes da internet se tornar popular, você ligava lá para a sua corretora, né, e dava a ordem de compra ou de venda, né, de forma por ligação, né? Hoje você dá essas ordens, tanto de compra e de venda por ações, na sua casa, né? Por isso home, né? E broker, eu acho que deve ser negociação, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou muito entendedor do inglês, né? Mas deve ser alguma coisa nesse sentido. O que seria o home broker em si? É a ferramenta, né? O site lá da corretora, né? A plataforma onde você compra e vende ações. Então, você, da sua casa, você consegue, né, ter esse controle de comprar e vender ações, né, dentro é bem complexa, tá? Não é tão complexa, não posso dizer para vocês que seja tão difícil, mas quando você olha para o home broker ao primeiro momento, eu vou mostrar para vocês depois, você meio que fica assustado, né? Se você for uma pessoa que nunca entendeu, né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco os tickets, né, das ações. Antes de você comprar qualquer ação, você tem que saber o ticket daquela ação antes, né? Então, se você nunca
você vai ver um monte de siglas, de números, e você não entender realmente o que é aquilo, você vai ficar doido, porque você vai ver um monte de gráfico, vai ver um monte de coisa e não vai entender nada, né? Então, assim, é necessário que você tenha conhecimento antes de ir para o home broker, antes de investir, né? Então, cada sigla tem um porquê, cada número tem um porquê, né? Então, a gente vai estudar essa teoria antes, né? Para depois a gente ver um pouquinho da prática. É lógico que a gente não vai ver muito da prática, porque a gente não tem um dinheiro para isso, né? Então, a gente vai, né, tentar mostrar o máximo que puder, né, sobre os investimentos. Vamos continuar aqui, né? Os investidores passam a ter direito, né, a receber parte do lucro da empresa, que é pago na forma de proventos, né, que eu falei para vocês. Atualmente, os dividendos são isentos de imposto de renda, né? O Paulo Guedes está tentando tributar isso, tá certo? Nós somos só o Brasil e a Estônia. Só existem 2 países no mundo que não cobram lucros sobre dividendos. Como assim, Pedro? O que são dividendos? São exatamente essa divisão do lucro. A empresa ofere o lucro, né? E aí, essa oferição do lucro é para que eu pegue essa divisão do lucro e pague aos acionistas. Muitos países, ao fazer essa repartição do lucro para os acionistas, muitos países cobram, né, uma porcentagem, né, antes que aquele acionista receba aquele valor do lucro. No Brasil, esses dividendos não são cobrados. Então, você tem a empresa ofere lucro. É lógico que antes de oferecer lucro, tem a cobrança de imposto de renda e tem a contribuição social do lucro líquido, né? A CCLL. Vocês devem ter visto isso em contabilidade, né? Em contabilidade gerencial, básica, enfim. E aí a empresa tem o lucro, né? O lucro líquido. E aí, para a empresa distribuir, né, o lucro líquido para os sócios, hoje não existe cobrança de nenhum imposto, né? O lucro líquido já é distribuído, né, de forma direta, né, para os sócios, sem nem ter nenhuma cobrança de imposto. Na maioria dos países do mundo, né, tem uma cobrança de imposto, né, entre aqui o lucro líquido e os sócios, que são chamados os impostos sobre dividendos, né, o imposto sobre lucros e dividendos, né, antes da distribuição do sócio, né, antes do sócio receber, você tem uma cobrança, né, com a alíquota, né, de imposto. Hoje até o presente momento, só o Brasil e Estônia que não cobram esse tipo de tributo, né, sobre essa divisão dos lucros, né, para os acionistas. Mas é uma coisa que está tentando ser mudada, né? O Paulo Guedes tentou aí, né, mudar isso, né? Só um minuto que eu vou beber um pouquinho lá, que minha garganta está seca. Então, assim, estão tentando mudar essa regra, tá certo? Da questão dos dividendos. Mas, por enquanto, eles continuam isentos. Então, na maioria das vezes, o bom de você comprar ações é realmente receber esses dividendos, né? É lógico que você tem que ter uma estratégia. Em aulas futuras, a gente vai falar exatamente disso, né? De estratégia de investimento, né? Por onde é que eu começo? Como é que eu devo começar a investir? É lógico que você deve ter uma carteira diversificada, né? O bom investidor é aquele que tem uma carteira diversificada de investimentos. Então, tem uma parte do seu investimento em renda fixa, segura, né? E depois tem
investe em renda variável também. Tem uma parte, uma porcentagem também em renda variável. Para vocês que estão começando a investir, o primeiro objetivo financeiro de vocês é montar a reserva de emergência. Depois que vocês tiverem uma renda, né, um salário que vocês tenham todo mês, né, vocês vão montando a reserva de emergência de vocês. A reserva de emergências é até de 6 a 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano do custo de vida que você tenha, né? Então, por exemplo, se você gasta R$1.000 por mês, você tem um custo de vida de R$1.000 por mês, sua reserva de emergência mínima é R$6.000. Se acontecer alguma coisa com você, alguma doença, o carro quebre, alguma emergência, você tem essa reserva financeira para emergências, tá certo? Então, e esse dinheiro tem que ter alta liquidez. Então, tem que estar ou em uma CDB, ou em um CDB de liquidez diária, ou no Tesouro Selic, né? Tem que ser um dinheiro que você tenha que possa movimentar a qualquer momento que você precisar. Então, o primeiro objetivo de vocês é montar a reserva de emergência. Depois que vocês tiverem esse dinheiro da reserva de emergência, aí que vocês vão passar a investir em outros investimentos mais agressivos, né? Não é você já começar de cara logo comprando ação, comprando fundo imobiliário. Não, né? E primeiro para renda fixa, depois que você tiver sua reserva de emergência, que você tiver, aí que realmente você vai para renda variável, né? Esse é o conselho que eu costumo dar, né? Mas é como aquilo, né? O dinheiro é seu, a estratégia é sua, você quiser ir para renda variável, vai. Não tem nenhum problema em investir em ações. Mas é lógico, é preciso ter conhecimento, né? Para você não perder dinheiro, né? Quebrar a cara, né? Eu não sei se eu falei para vocês os erros ao se investir, mas um dos grandes erros é ter o olhão, ter o olho grande, né? Tem muita gente que tem o olho grande, vai logo no investimento que é mais rentável e acaba quebrando a cara, né? Pela inexperiência, por nunca ter investido, né? Aquilo, você tem que saber administrar o risco para não quebrar a cara, né? Então, assim, as ações são ativos de renda variável que não existe nenhuma garantia de retorno, né? Ele é bem de negócio da empresa. Aí possuem isenção de imposto de renda para vendas até R$20.000 dentro de um mês. Então, assim, muitos investidores têm essa estratégia, né? De comprar e vender ações até R$20.000 dentro de um mês para não pagar imposto de renda. Eu vi até uns dias atrás um vídeo do Primo Rico que ele falou que ele tem essa estratégia. Ele, durante todo mês, ele compra e vende ações dentro de um mesmo mês, até o limite de R$20.000 para não pagar imposto de renda, né? Ele falou isso em um dos vídeos, se eu não me engano, depois vocês podem até procurar, né, uma das estratégias lá dele de ações. Ele fala que ele vende, ele não deixa muito tempo o dinheiro dele parado em ações. Ele compra e vende dentro de um mesmo mês, justamente para ter essa isenção de imposto de renda, né? Então, se você compra e vende ações até 20 mil, você tem isenção de imposto. Em caso de vendas acima de R$20.000, dentro de um mês, e havendo lucro na operação, você tem o desconto de 15% de IR sobre o lucro líquido, né? Cabendo o investidor fazer o recolhimento via DARF. Então, assim, vamos entender isso daqui. Se você vendeu até 20 mil, então se você vendeu, por exemplo, R$19.000, você vendeu até R$19.000 em ação dentro de um mês. Então, você não tem cobrança de imposto de renda. Então, vendeu acima de 20 mil, você tem a cobrança do imposto de renda. E essa cobrança só em cima sobre o lucro líquido, tá certo? Esses 15% é sobre o lucro líquido, não é sobre o valor total. Exemplo, vamos dizer que você vendeu 30 mil em ações.
Só que desses 30 mil de ações, o lucro aqui só você o lucro que você teve aqui só foi 5 mil reais. Então, os 15% só vai em cima dos 5 mil, não é sobre os 30 mil. É só sobre o que você tem o lucro, tá certo? As alíquotas desses impostos de investimento sempre só são em cima do que você teve lucro, não é sobre o valor principal, não, tá certo? E outra forma muito interessante do pagamento do imposto de renda para ações é que você recolhe via DARF. O que é a DARF? É o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, como é que funciona isso? Você vai lá no site da Receita Federal, vai lá emitir uma DARF, você vai emitir uma DARF, aí você mesmo que coloca o valor daquele tributo. Você mesmo que vai calcular o valor devido para o governo e você mesmo vai botar lá o valor naquele boleto daquela DARF para pagar. É diferente na renda fixa. Na renda fixa, quando você compra, por exemplo, um CDB, um CDB que tem cobrança de imposto de renda, enfim, qualquer investimento que tenha cobrança de imposto de renda, quando você recebe o valor daquele investimento de renda fixa, o valor do imposto devido já é retirado de forma automática pelo banco ou pela corretora. Já é descontado pelo banco ou corretora. Você não tem trabalho nenhum. Né? Você não tem trabalho nenhum. A corretora em si já faz aquele trabalho duro de pegar aquele imposto, né, e receber. Na renda variável, em ações, isso não acontece. Você mesmo que tem que fazer esses cálculos e emitir a DARF. Então, assim, tomar muito cuidado, tá certo? Porque quando você compra uma ação, aquelas ações são registradas no seu CPF. Então, tem como a Receita saber se você teve um lucro a mais e você pagou um imposto a menos, tá certo? Então, assim, não tem como enganar o leão, tá certo? Não tem como... O leão a gente chama, né, a Receita Federal, né? O imposto de renda. Então, não tem como você enganar o leão. Então, assim, tomar muito cuidado. Outra coisa muito importante... declarar o imposto de renda. Como assim, Pedro? Se você investiu investiu R$1 em ação, você vai ter que declarar imposto de renda. Pedro, como assim? Não entendi. Quer dizer que se eu comprar qualquer ação, eu vou ter que declarar imposto de renda? Vai ter. Pedro, mas isso só funciona para ações? Quer dizer que, por exemplo, se eu comprar qualquer tipo de renda fixa, por exemplo, se eu comprei um CDB na renda fixa, CDB, eu vou lá no CDB tem cobrança de imposto de renda. Eu vou ter que declarar imposto de renda? Não necessariamente. Não necessariamente. Como assim não necessariamente? Você só vai declarar o imposto de renda na renda fixa, na renda fixa, se você tiver nas condições para declaração de imposto de renda. Se você cair em uma das condições para declarar o imposto de renda, por exemplo, ter uma renda acima de 3 mil reais, né? Você ganha mais de acho que 3 mil não, acho que é uns 2 mil e pouco, 2.800. Você ganha mais do que 2.800 reais por mês, você já passa a declarar imposto de renda. Então, se você já ganha isso, você já vai ter que declarar imposto de renda. Então, se você já vai fazer a declaração de imposto de renda, você, dentro da declaração de imposto de renda, existe um campo para você declarar os investimentos. Aí você vai lá e declara o CDB. Mas se você, por exemplo, não tem essa renda de ganhar mais de 2.800 reais por mês, então você não necessariamente, porque você comprou um título de renda fixa, comprou um CDB, que você precisa declarar imposto de renda. Você não precisa declarar, né? Você é isento da declaração, então você não precisa declarar, mesmo que você tenha investido em investimentos de renda fixa
que tenham cobrança de IR. Então, a renda fixa não tem essa obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Já a renda variável tem. Então, se você investiu R$1 de imposto de renda, você vai... Aliás, se você investiu R$1 em ação, você vai ter que, obrigatoriamente, fazer a declaração de imposto de renda. Ah, Pedro, não vou investir em renda variável, não, porque tem que fazer declaração de imposto de renda. Então, meu filho, se você vai deixar de investir em renda variável por preguiça de fazer uma declaração de imposto de renda, você vai morrer com a mentalidade de pobre, né? Que nunca vai ter nada na vida, né? Porque a declaração de imposto de renda é a coisa mais simples no mundo, né? Muita gente coloca uma dor de cabeça, né? Mas não é nada de outro mundo. Qualquer pessoa mesmo consegue fazer uma declaração de imposto de renda. Vocês conseguem fazer uma declaração de imposto de renda, né? Só basta ter um conhecimento mínimo de finanças para fazer uma declaração de imposto de renda. Não é preciso você ser um contador da vida para fazer uma declaração de imposto de renda, não. Só é baixar o programa lá na Receita Federal e seguir os passos. A própria Receita Federal tem um tutorial de como preencher. Você vai preencher seus dados, vai colocar o quanto você ganha, o quanto você ganha, quanto você pagou, né, de imposto de renda, de contribuição previdenciária naquele ano, né? Enfim, vai preencher os dados lá e mandar para a Receita Federal. Coisa mais simples do mundo, não tem dor de cabeça. No caso dos investimentos de renda variável, vai ter um campo lá na declaração que você vai ter que preencher mês a mês a movimentação. Por exemplo, dentro daquele mês, é lógico que você só vai ter essa declaração se você vender acima de 20 mil por mês. Então, se você é um investidor que vende menos do que 20 mil reais por mês, você não vai ter que pagar. Então, lá na sua declaração vai ter 0 em movimentação, né? Vai ter 0 no pagamento de IR, né? Então, você só vai colocar os valores que você tem. Não vai ter tanta complicação para você nessa declaração, né? Você vai colocar só os valores que você comprou, né? Que você vendeu, mas não vai ter o pagamento de imposto de renda, né? Só vai ter o pagamento de imposto de renda se você vender acima de 20 mil. Então, assim, não tem complicação. A declaração de imposto de renda é a coisa mais simples do mundo de se fazer. É lógico que não é fácil demais, mas também não é aquele monstro, né, bicho de 7 cabeças que ninguém sabe fazer, tá certo? Então, eu acho que é algo a ser superado, né? Esse medo de não vou investir em ações porque tem declaração de IR, mas é bom que vocês saibam que se investir vai ter que declarar IR. Outra coisa muito importante a saber é que a maioria das ações elas podem ser negociadas em um lote padrão, que geralmente é composta por 100 ações. Então, na maioria das vezes, você não compra só uma única ação, você compra um lote de ações, normalmente 100 ações, né? Mas tem também como você comprar ações de forma única ou quanto você quiser, que é no chamado mercado fracionário, onde você compra, né, ou vende a partir de uma ação. Então, você compra 2, 5 ações, né, como você quiser. Quando vocês vão ver lá no site, né, por lote ou pelo mercado fracionário, né, você consegue comprar uma ação, 2 ações, enfim. E aqui, só para a gente fechar, né, a aula de hoje, vamos entender como é que funciona essa questão das ações em si, né? Então, é o que eu expliquei para vocês. Você tem a empresa, né? E a empresa, quando ela vai abrir o mercado, ela pega parte do seu capital para negociar ações em bolsa, né? Que eu falei para vocês. Pegar os 30% daquele capital para negociar as ações, né? E aí os investidores, né, compram essa parte da ação. Como é que funciona isso? A empresa, né? Você vai comprar essas ações, são negociadas na Bolsa de Valores. Quem intermedia, né, entre os investidores acionistas e a empresa e a Bolsa de Valores são as corretoras, né? São as corretoras de valores. E essas ações, elas são
elas são registradas na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Como assim, Pedro? As ações, elas não são registradas nas corretoras e muito menos na Bolsa de Valores. Elas são registradas nessa CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação de Custódia. Por que isso é importante dizer? Porque vai que a Ave Maria, por exemplo, a corretora venha falir. Se a minha corretora venha falir, o que acontece? Porque eu comprei a ação lá na corretora. E se a corretora falir, eu vou perder as ações que eu vendi? Não, você não vai perder as ações que você vendeu. O que acontece? Quando você compra uma ação, essa ação é registrada lá na CBLC, que é uma companhia brasileira, é um órgão público, fica registrado lá. E aí, você pode transferir a custódia dessas ações para outra corretora. Você pode muito bem abrir a conta em outra corretora e vir, essa corretora, eu tenho ações, eu tenho essas ações aqui em outra corretora, eu quero trazer essas ações para aqui. Então, você consegue fazer essa movimentação de ações de uma corretora para outra, né? Você consegue trazer sim. Se você já é dono de certas ações de empresa, você consegue trazer de uma corretora a outra, porque as ações, elas não estão dentro da corretora, né? Elas estão registradas nessa companhia, né, brasileira de liquidação e custódia, né? Então, é bem interessante isso, né? Quando você compra uma ação, você recebe uma nota, né? Você recebe lá no seu e-mail, né? Você cadastrou lá na corretora, a nota lá de corretagem, lá com o preço daquela ação, né? Com a empresa, quanto você comprou. Enfim, tudo é registrado bem direitinho, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, tá certo? Faltam 5 minutos. Quando for na próxima aula, a gente explica sobre o índice Ibovespa e a gente continua explicando sobre esse mercado de ações. Tá certo? Pronto, Gustavo, vou colocar. Alguma dúvida?